Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. A Fazenda Coutinho, a última da lista, era um verdadeiro império. Espalhada por hectares de terra fértil, a fazenda de suínos era conhecida em toda a região por sua produção eficiente e opulenta. No centro da propriedade, uma imponente fábrica de carne se erguia, onde todo o processo de industrialização acontecia. Dali saíam produtos de alta qualidade que abasteciam mercados locais e internacionais. José Coutinho Filho, herdeiro da propriedade, possuía um faro aguçado para negócios, transformando a fazenda em uma máquina de fazer dinheiro. Sua astúcia e determinação levaram a fazenda a prosperar ainda mais do que no tempo de seu pai. Mas agora, o imponente fazendeiro não passava de um homem perdido entre a realidade e as ilusões de mulo. Desde a humilhação da noite passada, Coutinho não saiu do quarto. Sua mente estava tomada por um misto de medo e paranoia, e ele não conseguia afastar a sensação de que algo ou alguém o observava a cada momento. Os olhares de seus empregados, especialmente o de Viriato e da empregada, ecoavam em sua mente como julgamentos silenciosos. Viriato, sempre fiel, tentou mais uma vez convencê-lo a reagir. Coronel, precisa se alimentar. Não pode ficar trancado nesse quarto desse jeito, precisa reagir. O capataz bateu na porta mais uma vez, insistente, mas a única resposta que recebeu foi o silêncio absoluto. Dentro do quarto, Coutinho estava sentado na beira da cama, com o olhar fixo na parede, onde a sombra produzida pela claridade do dia parecia dançar como um espectro zombeteiro. Ele passou o dia mergulhado em pensamentos tortuosos, lembrando-se dos olhos vermelhos que o encararam e do som do rosnado que ainda reverberava em sua mente. Suas mãos tremiam e ele segurava o rifle com força, embora soubesse que a arma parecia inútil contra o que ele acreditava estar enfrentando. A sensação de ser observado era insuportável, e a cada vez que o capataz ou a empregada batiam à porta, Coutinho apenas encolhia-se ainda mais, como um animal acuado. Quando a noite começou a cair, os sons da fazenda foram diminuindo gradativamente, e um silêncio quase sepulcral tomou conta do ambiente. Coutinho acendeu todas as luzes do quarto, se recusando a deixar sequer um canto escuro. Ele tinha medo da escuridão e medo do que poderia estar escondido da luz. Enquanto ele se perdia nos próprios pensamentos, uma rajada de vento fez com que as janelas tremessem. O coronel se levantou em um pulo, o coração disparado. "Quem está aí?" ele gritou, a voz trêmula apontando o rifle para a porta fechada. O vento parou tão abruptamente quanto começou, e a fazenda mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Na fazenda Lemos, Christian, Mulo e os peões que carregavam em si a maldição da fera caminharam juntos até alcançarem a cerca que marcava o limite entre a fazenda e a mata densa.
O vento balançava os galhos altos, como se a própria natureza se inclinasse para assistir o que estava prestes a acontecer. Sem hesitar, um a um eles pularam a cerca, adentrando a escuridão da mata, onde a lua cheia espreitava entre as copas das árvores. No coração da mata, o ar parecia carregado de algo primitivo, que chamava por eles. Foi ali que começou. Christian parou, o olhar fixo no céu e os punhos cerrados, enquanto sua respiração ficava mais pesada. Um tremor percorreu todo o seu corpo, a tensão crescendo até que ele caiu de joelhos no chão. Veias saltaram em seus braços e pescoço, pulsando com uma força inumana. Seus ossos começaram a estalar e se mover de forma antinatural, como se tentassem escapar da carne. Ele rosnou, os dentes se alongando em presas afiadas enquanto seu rosto se alongava, transformando-se em um focinho coberto de pelos negros. Atrás dele, os peões começaram a sofrer a mesma mudança. Um deles gritou de dor antes que sua voz se tornasse um rosnado gutural. Suas roupas rasgaram quando seus corpos se expandiram, músculos crescendo e moldando-se em formas monstruosas. Suas mãos humanas tornaram-se patas enormes com garras que brilhavam à luz da lua. E os olhos, vermelhos e predadores, se abriram no lugar dos olhos humanos. Mulo, parado em um canto, observava em silêncio, um leve sorriso no rosto ao ver a transformação completa da matilha. Cada um deles era agora uma fera poderosa, mas Christian, com sua pelagem negra, seus olhos vermelhos incandescentes e seu tamanho colossal, se destacava como um alfa inquestionável. Quando as transformações terminaram, Christian ergueu-se sobre as patas traseiras completamente transformado. Seu corpo era uma fusão perfeita de homem e lobo, a força e a ferocidade de ambos unidas em uma única entidade. Ele respirou fundo, inclinou a cabeça para trás e soltou um uivo que ecoou pela mata, profundo e cheio de poder. O som reverberou por todos os cantos, e um a um os outros lobisomens responderam. Seus uivos se misturaram em uma sinfonia aterradora que parecia agitar até as raízes das árvores. A mata inteira pareceu parar, como se o mundo estivesse segurando o fôlego diante daquela convocação de fúria. Então, sem necessidade de palavras, Christian disparou à frente, correndo como uma sombra negra entre os troncos e galhos. A matilha o seguiu, veloz e sincronizada, um exército de feras atravessando a mata com um único objetivo: levar a vingança até a fazenda de Coutinho. O som das patas contra o solo, misturado aos rosnados, e a respiração pesada das feras parecia anunciar que algo implacável estava vindo. Era a fúria dos lobos, liderados pelo Presas de Prata, implacável e determinado a cobrar a última dívida de sangue. Coutinho em seu quarto ouviu, mesmo que ainda distante, o som que lhe gelou a espinha. Um uivo, e depois outros. Ele segurou o rifle com mais força, seu corpo inteiro tremendo. Não era possível. Não podia ser real. A terra parecia pulsar sob o peso das feras que corriam como sombras vivas pela mata. Seus corpos negros, ágeis e implacáveis, eram borrões de fúria e predestinação. A matilha era uma força da natureza, destruidora e incontrolável, e tudo ao redor parecia encolher diante deles. Árvores rangiam com a força do vento que levantavam, e o chão tremia como se respondesse à marcha da vingança. Na fazenda, Coutinho finalmente saiu de seu quarto. O som dos uivos havia estilhaçado qualquer dúvida que ainda tinha. Não era alucinação. Podia estar perdendo o juízo, mas sabia reconhecer a realidade de um predador à espreita. Ele se recusava a ser abatido como uma presa indefesa. Caminhando com passos firmes, ele desceu as escadas de sua casa grande e encontrou Viriato no alpendre. O capataz estava com um semblante tenso,
e descansava a mão na coronha do rifle. Antes que o homem pudesse abrir a boca, Coutinho disparou. Eu sei que você também ouviu os uivos. E diferente dos outros idiotas, você sabe das feras que vivem na fazenda Lemos. Pois bem, Viriato, vou lhe dizer uma coisa. O cigano, o maldito cigano, filho de Constantin, é quem lidera elas. Viriato piscou surpreso, mas não respondeu e Coutinho continuou com um tom carregado de fúria e desprezo. Eu vi aquele desgraçado se transformar com meus próprios olhos na noite em que matei a Lemos. Ele é o líder dessas feras amaldiçoadas, Viriato. E esses uivos são dele, vindo se vingar, trazendo o inferno consigo. O capataz engoliu em seco, mas manteve-se imóvel, olhando para o patrão, como quem encara alguém à beira do abismo. Não me olhe como se eu fosse louco, gritou Coutinho, os olhos injetados de sangue. Eu não sou louco, você sabe que isso é real. Agora pare de perder tempo e trate de pôr os homens em posição. Vamos ser atacados e dessa vez não é coisa da minha cabeça. Viriato hesitou por um momento, mas o som de mais uivos, mais próximos e intensos, o fez engolir o ceticismo. Ele assentiu rapidamente, dando as costas para Coutinho e correndo para reunir os homens. Enquanto isso, Coutinho encarava a escuridão ao longe, o coração acelerado, mas suas mãos firmes no rifle. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo muito além do humano, mas não recuaria, nem hoje e nem nunca. Viriato reuniu os peões sob grande esforço, gritando ordens enquanto a desconfiança e revolta crescia entre os homens. Alguns, exaustos e desmotivados, murmuravam insultos enquanto se armavam. Não acreditavam mais no coronel, vendo-o como um louco que queria arrastá-los consigo em sua paranoia. Mas as ameaças de Viriato e o temor do que Coutinho poderia fazer a eles, caso desobedecessem, os forçaram a retomar suas posições estratégicas. A noite era um véu de silêncio opressivo. Coutinho estava no sótão de sua casa, vigiando a propriedade com um rifle de visão noturna. Cada movimento era escrutinado por suas lentes, mas nada além das sombras inofensivas cruzavam seu campo de visão. O coronel suava, apertando o rifle como se fosse uma tábua de salvação. Do lado de fora, Christian parou quando o mulo sinalizou. O cigano se adiantou, estendendo os braços e murmurando palavras em sua língua cigana. Aos poucos, uma neblina densa começou a surgir, rastejando pela fazenda como um manto espectral. Não era uma neblina comum. Ela carregava uma aura pesada, quase sobrenatural, como se as próprias nuvens tivessem descido do céu para abraçar a terra. Dentro da neblina, Christian e os lobos avançaram como sombras vivas. Mulo, com sua magia, silenciou os passos da matilha, permitindo que se movessem invisíveis e inaudíveis pela propriedade. Era um ataque invisível, um prenúncio do inferno. Coutinho observava a neblina com a respiração entrecortada. Algo estava errado, profundamente errado. Ele apontava o rifle em todas as direções, tentando distinguir alguma coisa através da visão noturna, mas a bruma densa obstruía tudo. Então os primeiros gritos ecoaram na noite. Socorro! Está aqui! Um peão gritava desesperado, seguido pelo som de tiros e rosnados ferozes. Os sons eram caóticos, espalhados pela fazenda. Os gritos de dor e o eco das armas criavam uma sinfonia aterradora. Coutinho ouvia tudo, mas não via nada. Foi então que seus olhos captaram algo. 2 pontos vermelhos brilhando na neblina. Ele focou a mira e congelou ao ver o rosto lupino de Christian emergir das brumas, fitando com uma fúria sobrenatural. Coutinho arregalou o olho e, tremendo, preparou o rifle,
Mas antes que pudesse atirar, Christian desapareceu como um fantasma. Lá embaixo, os lobisomens avançavam impiedosos. Eles enxergavam perfeitamente através da neblina mágica de Mulo, enquanto os peões disparavam às cegas. As balas ricocheteavam inutilmente no corpo das feras, que rasgavam seus oponentes com garras e presas. Era uma carnificina, um espetáculo de vingança brutal. De repente, uma explosão ensurdecedora sacudiu a fazenda. Coutinho quase caiu de onde estava, enquanto um clarão iluminava a escuridão. Ele olhou para o frigorífico e viu que estava em chamas, uma gigantesca labareda consumindo o coração de sua propriedade. O impacto da explosão dissipou parte da neblina, revelando um massacre que se espalhava como uma doença mortal pela fazenda. No meio das chamas, uma figura surgiu correndo com uma determinação implacável. Era Christian, na forma de Lupino, avançando diretamente em direção à casa grande. Coutinho sentiu o sangue gelar. Ele sabia que aquele era o fim. O cigano havia trazido o inferno consigo. O fogo rugia como uma entidade viva, seguindo Christian e devorando tudo em seu caminho. O calor parecia pulsar, irradiando destruição por toda a fazenda. Os peões que não sucumbiram às garras dos lobisomens eram consumidos pelas chamas, gritando em agonia. No curral, os porcos grunhiam de maneira desumana, seus gritos ecoando como lamentos infernais, como se o próprio submundo se manifestasse ali. Coutinho do sótão sentia o terror crescendo ao seu redor. Seu olho se arregalou ao avistar figuras emergindo entre as lavaredas. Eram os ciganos massacrados naquele fatídico dia. Suas aparições eram horrendas. Corpos desfigurados envoltos em carne queimada. Entre eles, ele reconheceu figuras que o fizeram tremer de horror. Rodrigues, Aragão e Fagundes. Eles também estavam lá, amaldiçoados com olhares vazios de sofrimento eterno e correntes em brasas prendendo-lhe os pés. Coutinho recuou, colidindo contra a parede, enquanto sua mente tentava processar o que estava vendo. As correntes flamejantes de seus comparsas arrastavam-se pelo chão. Cada som era um lembrete de que a mesma sentença o aguardava. O calor dentro da casa aumentava a níveis insuportáveis. As janelas explodiram, lançando cacos de vidro por toda a parte. Um estrondo ensurdecedor ecoou quando Christian arrombou a porta da frente, avançando pela casa grande com uma fúria imparável. Coutinho, tremendo, se virou para a escada do sótão. Ele engatilhou o rifle, fixando o olhar nos degraus, esperando o momento em que Christian surgisse para atirar. Seus dedos suavam, mas ele manteve a arma firme. Então o som agudo de um toque de celular quebrou o silêncio tenso, quase o fazendo disparar o rifle acidentalmente. Ele levou a mão ao bolso, pegou o aparelho e viu o nome do tio, o delegado Anselmo, brilhando na tela. Com o rosto contorcido de raiva, atendeu. "O que você quer, traidor miserável?" Ele gritou, a voz carregada de desespero. "Deveria estar aqui garantindo minha segurança, mas não, está do lado do cão do inferno." Do outro lado, a voz de Anselmo era fria e quase indiferente. "Você procurou isso, Coutinho. Agora não posso fazer nada." Coutinho espumava de ódio. "E para que me ligou então?" A resposta veio carregada de ironia e desprezo. "Achei que, antes de você morrer, deveria saber de uma coisa. Kátia Lemos está bem, sobreviveu e acabou de receber alta do hospital." O coração de Coutinho parou por um segundo, mas Anselmo não lhe deu tempo para reagir. "Dê lembranças minhas a seu pai quando chegar no inferno." A ligação foi encerrada, deixando Coutinho em um silêncio ainda mais aterrador, interrompido apenas pelo som dos passos pesados e constantes que subiam os degraus. Christian estava vindo. O coronel apertou o rifle contra o ombro.
Mas agora o terror era maior que qualquer tentativa de resistência. Mesmo enquanto ouvia os passos pesados de Christian subindo ao sótão, Coutinho só conseguia pensar nas palavras de seu tio. Kátia Lemos está viva. A imagem dela ao lado do cigano inflamava seu peito com um ódio desumano. A raiva cresceu como uma tempestade dentro dele, e com as mãos trêmulas levantou o rifle e mirou. Quando Christian finalmente surgiu na entrada, um lobo negro colossal com olhos em brasas, que pareciam atravessar a alma de Coutinho, o fazendeiro apertou o gatilho. O disparo ecoou, depois outro e outro. As balas atingiram o corpo do lupino, perfurando, mas não o detendo. Para Coutinho, o lobo era invencível, uma força que nada podia abater. Em um último ato desesperado, ele largou o rifle e começou a usá-lo como porrete, golpeando Christian enquanto gritava: "Seu maldito, você não tinha o direito de tirá-la de mim, não tinha!" Os golpes eram inúteis. Christian suportava tudo, a dor apenas alimentando sua fúria. Finalmente, o lobisomem ergueu Coutinho pelo pescoço com uma mão monstruosa, seus dedos com garras de aço envolvendo a garganta do fazendeiro. Ele apertou, quase cedendo ao desejo de esmagá-lo de uma vez, mas lembrou-se das palavras de Mulo. A vingança deveria ser justa. Christian caminhou até a janela segurando Coutinho como uma presa. Lá fora, as chamas dançavam ao redor da fazenda, transformando o império de Coutinho em cinzas. Os espíritos dos ciganos, dos fazendeiros cúmplices e de seus pais estavam todos lá, observando. Christian estendeu o fazendeiro para fora da janela, forçando-o a encarar o fim de tudo que havia construído sobre sangue e traição. Com um uivo que ressoou como um trovão, Christian ergueu sua garra e, em um golpe preciso, degolou Coutinho. O corpo caiu pesadamente do alto, desaparecendo no meio do fogo, enquanto a cabeça foi arremessada pelo lobisomem no centro da destruição. A vingança estava feita. Os espíritos começaram a desaparecer um por um, suas almas finalmente livres do ciclo de dor e rancor. Apenas a família de Christian permaneceu por mais um instante. Sua mãe, ainda com o semblante amoroso que ele lembrava, sua irmã no vestido branco da noite fatídica, e seu pai, imponente e sereno. Christian, tomado pela emoção, saltou da janela e caminhou até eles. Enquanto voltava à forma humana, lágrimas escorriam de seu rosto. Ele caiu de joelhos, permitindo que toda a dor acumulada se transformasse em soluços. Olhou para sua mãe, que havia dado a vida por ele, e para sua irmã, cujos sonhos foram brutalmente interrompidos, e seu pai, que tentou dar uma vida digna a seu povo. "Adeus", ele sussurrou, com a voz embargada. Os espíritos sorriram e, com uma brisa leve, desapareceram. Agora seu povo podia descansar em paz. Christian ficou ali por um momento, sentindo o vazio que a vingança nunca poderia preencher, mas também a libertação que ele trouxe para os inocentes. Mas então tudo escureceu. O corpo de Christian caiu com um baque surdo no meio dos corpos dos peões mortos, exaurido pelo confronto e pelos ferimentos. Mulo, que ainda observava os últimos resquícios do massacre, aproximou-se e chamou um dos lobisomens da matilha. "Leve-o de volta para a fazenda. Agora ele precisa descansar." Christian foi cuidadosamente retirado enquanto Mulo permanecia para concluir sua missão. Ele ergueu as mãos, murmurando palavras em um idioma cigano, e lançou uma maldição definitiva sobre as terras de Coutinho. Nada ali floresceria novamente, nem a vida teria paz naquele solo. Quando ele finalmente partiu, o fogo já consumia tudo, reduzindo o império do fazendeiro a cinzas.
No entanto, entre os destroços e os corpos mutilados, apenas um cadáver permaneceu intacto, o de Aloísio Fagundes. Envolto em plástico, foi encontrado pela perícia no dia seguinte, um testemunho silencioso de um passado podre e cruel. Enquanto isso, na fazenda Lemos, Aristeu e Mulo cuidaram de Christian. As balas que não causaram ferimentos mais graves, graças à forma lupina que ele assumira, foram retiradas com paciência e perícia. O cigano repousava profundamente, o corpo em recuperação e o espírito exausto, mas em paz. Na manhã seguinte, Christian despertou em um quarto que não o reconhecia. Não era o alojamento onde costumava repousar. Quando seus olhos se ajustaram à luz suave que entrava pela janela, ele viu Kátia sentada ao lado da cama, os olhos marejados. Ele sorriu, levando a mão ao rosto dela com delicadeza. Acabou, Gadi. Ele suspirou. Mas ainda sou a fera como os gádios que estão comigo. Esse foi o preço para que você vivesse. Kátia segurou sua mão e a apertou contra o peito. As lágrimas que ela segurava escorreram silenciosas enquanto ele continuou. Mas nós dois, eu e a fera dentro de mim, te amamos. Agora que você sabe, você se casaria comigo? Kátia inclinou-se para ele, deixando que suas lágrimas caíssem sobre o rosto de Christian. Claro que sim. Ela o beijou longamente e, naquele momento, todas as cicatrizes, as visíveis e as invisíveis, pareciam começar a se fechar. Depois, com um sorriso tímido, ela lhe mostrou os documentos. Era parte dele e das terras, algo que simbolizava não apenas o passado que ele agora carregava, mas o futuro que juntos poderiam construir. Os meses seguintes foram de renovação e cura. A fazenda Lemos prosperou como nunca, tornando-se um modelo de convivência entre aqueles que outrora eram separados por ódio e preconceito. Christian, agora mais em paz com sua natureza, preservou as terras como estavam, sem fazer limites entre suas terras e as de Kátia. O casamento de Christian e Kátia foi um marco em Pires do Rio. Um evento que reuniu ciganos que voltavam a acampar na cidade, gádios e até aqueles que antes carregavam rancor. Foi um símbolo de união e de como até nas cinzas da vingança o amor pode florescer. Quanto às terras dos antigos fazendeiros, estas nunca voltaram a servir para plantio ou criação. Foram vendidas, divididas e utilizadas para construções residenciais e comerciais, exceto as terras de Coutinho. O solo enegrecido, exalando um odor fétido, recusava-se a abrigar qualquer coisa viva. Após 2 anos de tentativas frustradas, a prefeitura transformou o local em um aterro sanitário. Mas o universo nunca esquece, e as marcas do que é feito na escuridão, cedo ou tarde, vêm à tona. As injustiças do passado não estão livres de cobrar sua paga, não importa o tempo que leve. Sob o céu claro, entre as terras férteis da fazenda Lemos, Christian e Kátia caminhavam de mãos dadas. No coração de tudo, uma verdade se revelava. Mesmo em meio à vingança, o amor pode nascer, crescer e curar. É ele que dá sentido à luta e traz redenção à alma. Aos que chegaram ao final desse conto, meu muito obrigada pela maravilhosa companhia. Em breve teremos outras aventuras para vivermos juntos. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o canal. Você que vem até aqui, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, considere fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!